Salmos ajudam a esclarecer Apocalipse. Apocalipse 14:1. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escritos na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Vamos ver essa semana alguns detalhes dessa passagem bíblica e a influência dos Salmos no Apocalipse. Por exemplo, nós vemos aqui Cordeiro, eis que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, estava em pé. Então, são dois termos proféticos que quando você vê Jesus sentado à direita de Deus Pai, ele está julgando. Quando ele está em pé, ele está em atividade, ele está mediando, ele está lutando em favor dos seus filhos. Então aqui ele está em pé sobre o Monte Sião. Onde é o Monte Sião? Aqui no planeta Terra, que informa Apocalipse. Vamos ver. Então ele diz também que com ele, sobre o Monte Sião, estavam 144.000 pessoas. O que são essas 144.000? Muitos acham que esse 144.000 é literal, e não é um número literal. É o representante de cada uma das 12 tribos de Israel. Então, vamos estudar isso. E que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai, do Filho e do Pai. Esses que estavam salvos com Jesus no Monte Sião, num número de 144.000, o Apocalipse logo depois, que é um número simbólico esse, logo depois fala que é uma grande multidão incontável de pessoas salvas, e tinham escrito na testa o nome, na testa por quê? Porque é sinal da mente, a conversão, a mente. E tinha na mente o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Nome, por que nome? O nome em si, hoje para nós, a gente inventa nome. A gente vê nomes assim, o pai chama Francisco e a mãe chama Márcia, então é Francis Márcia. Não quer dizer nada, mas não era assim no tempo do Apocalipse, o tempo que foi escrito o Apocalipse. Naquele tempo, o nome representava o caráter da pessoa. Então, o que os pais desejavam para aquela criança era colocado o nome, era um caráter que era desejado. Então, o que significa que o caráter de Jesus e o caráter do Pai, que são o mesmo, estariam na mente daqueles que estavam salvos com Jesus no Monte Sião, em pé, lutando. Então, 144.000 representa aqueles que estarão vivos na ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que não precisarão de ressurreição especial. Eles estarão vivos, eles não passarão pela primeira morte. Mas não quer dizer que só eles serão salvos. Eles são aqueles que estarão vivos na volta de Jesus, estarão salvos, selados pelo Espírito Santo. Agora, quando Jesus aparece nas nuvens, então há a ressurreição de milhões e milhões e milhões de justos que estavam mortos e agora ressuscitam para recepcionar a segunda vinda de Jesus. Já ressuscitam
transformados de corruptível para incorruptível. Então, o povo de Deus, nos últimos dias, recebe a mesma missão, a mesma tarefa do antigo Israel, que é ser luz para as nações, para as pessoas, levando o último chamado de misericórdia a todos os pecadores. Você não vai escolher esse, mas esse aqui é mais pecador do que o outro, então esse não merece ter a mensagem, como Jonas falou de Nínive, né? Diz que Nínive não merecia a mensagem, e para surpresa deles, a cidade inteira de Nínive se converteu. Então, para surpresa nossa, muitas pessoas que achamos que não serão salvos, esses que serão salvos, de todo o coração se convertem e também recebem o perdão de Jesus Cristo. Então, aqui fala também do nosso sumo sacerdote. Há uma confusão de Hebreus capítulo 9, não por causa dos teólogos. As religiões têm uma outra interpretação, mas por causa da tradução da Bíblia. No capítulo 9, para lugar santo e lugar santíssimo. Então, há um termo que é hagion em grego, que quer dizer lugar santíssimo. E que Jesus morreu uma só vez, é um sacrifício superior, ele vem falando capítulo 9 inteirinho sobre isso. E que ele, no lugar do sumo sacerdote que morria, ia outro e tal, não precisaria mais. Porque o lugar santíssimo agora recebe a aprovação de Deus de um único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, no lugar de tantos animais que foram mortos, e no lugar de tantos sumos sacerdotes que morriam e iam em outro lugar, e morria em outro lugar. Agora não. Jesus morreu uma vez só para estar presente no lugar santíssimo. É isso que ele quer dizer. Só que o tradutor, ele faz uma certa confusão, porque agion é singular, e ragia, H-A-G-I-A, ragia, é plural. E a tradução para agia é lugar santo, um lugar sagrado. Então, alguns acham que Jesus entrou no lugar santíssimo quando ele ressuscitou. E isso é uma tradução, chegou à conclusão errada, porque ele entrou nos lugares santos para fazer intercessão, não para fazer julgamento. Porque o lugar santíssimo é para fazer julgamento e não apenas intercessão. Quando Jesus fizer o julgamento, logicamente que a Igreja Adventista interpreta que em 1844 Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, não é? E começou a fazer o julgamento, mas não terminou e não encerrou a parte de intercessão. Então ele continua intercedendo e fazendo o julgamento. Ele faz o julgamento dos primeiros justos que morreram. Depois ele entra no julgamento, quando fechar a porta da graça, naqueles justos vivos. Então, nesse período, em algum momento, para a intercessão. Mas, por enquanto, ainda não terminou a intercessão de Jesus. O julgamento não acabou. Ele só vai acabar o julgamento quando sair do santuário.
Ele fecha a porta da graça, não há mais perdão, assim como na arca de Noé. Ele fecha a porta, ninguém entra, ninguém sai. Aquele que é justo continue justo, aquele que é ímpio continue ímpio. Não há mais possibilidade. Acabou o tempo da graça. Isso vai chegar um momento, ainda não chegou ainda. Então o Hebreus 9, ele faz essa confusão, que ora ele fala que é lugar santo, ora que ele fala que é lugar santíssimo. Quando ele fala lugar santíssimo, ele nunca menciona que Jesus entrou no lugar santíssimo. Né? Quando ele menciona que entrou no lugar santíssimo, ele está dizendo que a capacitação de Jesus na cruz do Calvário dá essa condição para ele entrar no lugar santíssimo, uma vez por todas. Agora, o que ele fala claramente, quando ele fala, até ele traduz, às vezes ele não traduz agia como lugar santo, mas como tabernáculo. Então ele entrou no tabernáculo. E muitas vezes Jesus usa a palavra tabernáculo ou templo para o seu próprio corpo. Como assim, nós também somos o templo do Espírito Santo. Então, é um capítulo muito difícil teologicamente. Ele requer muito estudo, mas aqui eu estou dando apenas o contorno geral dos finalmente, certo? Então, como devemos interpretar Hebreus 9? Que Jesus, quando morreu, entra nos lugares santos, sagrados, assim como o sacerdote. Embora ele tenha o direito de ser sumo sacerdote, mas ele não entra nesse momento como sumo sacerdote, porque ele não vai julgar ainda. Ele vai mediar, ele é o mediador, ele é intercessor. Assim como o sacerdote, ele era apenas um intercessor. Não é ele que matava o cordeiro. Ele apenas fazia ali, mexia com a carne, com os sacrifícios, com o sangue, levava o sangue lá dentro, aspergia o sangue. Mas ele levava a confissão do pecador para o santuário, depositava ali o santuário. Então, o dia do juízo para perdoar mesmo era quando, uma vez por ano, que era, no caso, o Agion, que é o caso do lugar santíssimo. Então, o sumo sacerdote ia proceder o juízo ali. Porque quem não havia pedido perdão estava condenado. Né? Por isso soltava 2 bodes e tal e tal. Então, Jesus veio como sumo sacerdote aqui e entrou no lugar santíssimo. Então, quando você vê essa frase aqui, dá uma confusão. Como que ele veio e entrou no lugar santíssimo? Só que ele não fala quando entrou no lugar santíssimo. Ele veio e entrou no lugar santíssimo. Aí, no caso aqui, esse santíssimo, não é? Ou veio como sumo sacerdote, ele é o merecedor ele fez por onde ser o sumo sacerdote. E agora entra no lugar santo. E seu sangue purificará. Agora sim que eles traduziram certo. Seu sangue, ele podia dizer, purificou. Ele purificará a nossa consciência de obras mortas. Por isso, ele é mediador. Então, ele é mediador e futuramente, então, ele vai executar o juízo para purificar, para apagar os nossos pecados, a nossa consciência.
O que Deus desejava ensinar por meio dos seus serviços do santuário, podemos tirar várias lições para nós mesmos. Por exemplo, o Salmo 122 diz: não podemos ir à casa do Senhor terrena, pois o templo não existe mais. Então, quando eu leio o Salmo lá dizendo, olha, eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ele estava falando do templo. Davi estava falando do templo, só que não tem mais o templo, como que eu vou na casa do Senhor? Então, nós podemos aprender que ele revela o que Cristo fez por nós e a motivação que ele nos traz. Eu vou na igreja, não por causa da igreja, mas por causa do que Cristo fez por nós. Sobre o Monte Sião, também nós vimos ali sobre o Monte Sião. Onde é o Monte Sião? Antigamente, Jerusalém, a antiga Jerusalém, era considerado o trono de Deus. Depois, o Monte Moriá, lembra que Abraão foi lá sacrificar seu filho? Monte Moriá. Como fica ao redor, na região de Jerusalém, ele foi considerado o monte do templo, o Monte Sião, porque ficava o templo ali. Onde Abraão foi sacrificar seu filho, era a região de Jerusalém. O Monte Moriá fica ali naquela região. E o templo de Deus ficava ali, onde Isaac ia ser crucificado, ia ser sacrificado. Então o povo de Deus está em pé em Sião, ou seja, ali onde houve as maiores vitórias de Jesus Cristo. A crucificação de Jesus, o Monte Moriá, a ressurreição de Jesus. E Jerusalém era considerado o assento do trono de Deus. Por isso que a Nova Jerusalém vai ser estabelecida ali no Monte Sião, naquela região. E o Monte Moriá passou a ser chamado Monte Sião também, não só Jerusalém. E graças ao Cordeiro, o povo de Deus está em seu santo monte. Está ali vitorioso, perdoado os seus pecados. Quem poderá morar nesse Monte Sião? Salmo 15 e Salmo 24. Então, o salmista fala quem que pode morar no Monte Sião. O que vive com integridade, pratica a justiça, fala a verdade, não difama as pessoas, que paga o seu juramento e não se assenta na roda dos escarnecedores. E o capítulo 24 diz, o que fala sobre Apocalipse 14, de 1 a 5, falam que não se macularam com mulheres. Os verdadeiros seguidores do Cordeiro não mentem. Então terão o nome escrito, nome do Filho e o nome do Pai escritos na sua testa, ou seja, na sua mente existe o quê? O nome é o caráter de Deus. Vai ter um negócio escrito, mas é o caráter de Deus, é o caráter daqueles que estarão, 144 mil, que estarão vivos na vinda de Jesus, terão o mesmo caráter do Filho e do Pai. É uma tarefa difícil para os pecadores. Impossível ter o caráter de Jesus e do Pai. Quem pode dizer que vive com integridade? Que de coração fala a verdade? Porque 1 João 1,8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós.
Então, o Cordeiro de Deus, aqui está a resposta. Cordeiro de Deus nos capacita a ficar em pé no Monte Sião. Você vê que quando os 144 mil está em pé no Monte Sião, Jesus está ali também. Porque se Jesus não estivesse ali, nenhum daqueles que são julgados como caráter de Deus poderia estar, porque eles dependeram de Jesus para ter o mesmo caráter dele. Então, o nome de Jesus representa o caráter de Jesus. Agora que o Cordeiro de Deus está estabelecido no Monte Sião, podemos estar presentes neste lugar. Podemos ter a ousadia de entrar no santuário e no lugar santíssimo. As nossas orações chegam até lá. Devemos lembrar também, com relação a Hebreus, que muitas vezes é colocado como lugar santíssimo porque a fumaça do santuário, que é o Shekinah, ela abundava o ambiente do lugar santíssimo e transbordava para o lugar santo. Então ela era um volume tão grande de luz e fumaça que ela transbordava para o lugar santo. Então quem estava no lugar santo via também o Shekinah. Então muitas vezes é mencionado o lugar santíssimo, mas ele é o lugar santo. Então ele é complicadíssimo, Hebreus capítulo 9, né? Não é sem causa que há muita confusão. Sem o sangue de Cristo, que esperança teríamos? Nenhuma. Só o sangue de Jesus Cristo. Estamos longe de alcançar a perfeição de Jesus. Por que será? Porque precisamos que a nossa vida se achegue a Jesus, deixe Jesus entrar na nossa e nós possamos nos apropriar de sua vida perfeita. A lei em nosso coração. Veja que interessante que nós vimos aqui que a profecia de Jeremias é repetida em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17, fala algo muito importante. E diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, depois da vinda de Jesus. Diz o Senhor: imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre sua mente. Dos seus pecados e suas iniquidades jamais me lembrarei. Vou dizer novamente, Hebreus 10, 16 e 17. É o que Jeremias havia falado. É uma profecia messiânica. E diz assim: esta é a nova aliança. Em vez de ter a tábua dos 10 mandamentos lá na pedra, eu vou transformar o seu coração de pedra em carne e escrever ali a tábua dos 10 mandamentos, que é o meu caráter. É o meu caráter. Só que coração não tem nada a ver, para nós hoje, com mente. Naquele tempo, eles achavam que o centro da decisão era o coração, o sentimento. Só que hoje nós sabemos que coração não tem sentimento, é mente. Por isso que Jeremias fala coração e mente. Ele sabia disso. Então, na nossa mente é escrita a lei de Deus, a lei moral de Deus, 10 mandamentos. A mesma lei, nunca foi mudada. Por quê? A lei de Deus representa o caráter de Deus.
É o mesmo que dizer que vou escrever o nome do Filho e o nome do Pai na sua testa. Ou seja, vou imprimir a minha lei, o meu caráter na sua mente. E diz assim, e aí você não vai ter mais pecado. Não por causa da lei, por causa de Jesus. Porque Jesus apagou os seus pecados. E agora você vai andar nas minhas leis sem pecar. Você entendeu agora por que o caráter de Deus precisa estar na nossa mente? E a nossa mente tem que ter a lei de Deus não só no seu conhecimento, mas praticando os 10 mandamentos. Porque Jesus fala que Deus é amor. E então alguém pergunta, qual é o principal mandamento, o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele resume os primeiros 4 mandamentos. E ao próximo como a ti mesmo. Então os 10 mandamentos, ele nos leva a Deus, a Jesus. E se isso está na nossa mente, o nome dele está escrito, porque eu vou agir conforme a vontade de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé, não pela lei. Então, qual a importância da lei de Deus? Jesus certa vez disse, este é o caminho, andai por ele. No caminho, quando você ensina o caminho, você vai daqui para São Paulo. Você pega a rodovia tal, mas não entra na rodovia tal, nem na outra lá. Não se desvie desse caminho. Vai reto. Vai ter as placas dizendo São Paulo, São Paulo, São Paulo. Você vai reto. Segue a placa. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Faça só o que manda a placa. E aí você chega lá. Os 10 mandamentos é a mesma coisa. O caráter de Deus não permite, ele não se permite fazer muitas coisas. Não matar, não roubar, tal. E permite outras coisas, e deseja outras coisas. Ele deseja que o nome dele não seja em vão, ou seja, o caráter dele não seja banalizado. Ele tem um dia para guardar. Isso ninguém pode mudar. Isso faz parte da vontade de Deus. Isso tem que estar na nossa mente para um dia estarmos em pé na presença de Jesus Cristo no Monte Sião.